A gente traz agora a entrevista importante para falar da comemoração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Este 4 de julho foi marcado por comemorações ao redor de todo o país, com temperaturas recordes durante esses eventos. E ao longo do dia, vários líderes internacionais, Papa, o presidente Vladimir Putin, por exemplo, publicaram felicitações aos Estados Unidos. Vamos entender a importância deste dia para os Estados Unidos, para os americanos e para o restante do mundo, agora numa conversa com o presidente do Grupo Interesse Social, Rubens Barbosa. Tudo bem, presidente? Bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Gostaria já de ouvi-lo, portanto, sobre essas comemorações, a relevância deste marco da independência para os Estados Unidos e para o mundo. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que a celebração dos 250 anos da independência americana, do ponto de vista americano, é extremamente relevante, porque o país está dividido, o país está fracionado, há um governo muito controvertido, mas o país está crescendo, está se desenvolvendo, está no meio de duas guerras. É uma situação muito delicada para a sociedade americana. E as celebrações que estão ocorrendo em todo o território americano procuram dar um sentido de unidade, né, em torno do país mais importante, do país mais poderoso do mundo. Mas a presidência americana, pela ação controvertida e imprevisível, está mantendo essa polarização, essa divisão que existe no país. Então, é uma data muito importante, num momento muito especial para a sociedade americana e para a sociedade em geral, para o mundo em geral, em virtude da importância da ação econômica, política, militar americana dentro do contexto global. Agora, presidente, eu queria te ouvir um pouco sobre o discurso, né, do Trump e o que a gente viu ao longo dos últimos dias, né? Apontamentos de que o presidente americano usaria dessa data para se promover politicamente. Não é algo difícil de se imaginar. O senhor avalia esse cenário como um ato de desespero do presidente Trump, a data da independência sendo usada para fins políticos pelo presidente? O que deseja Donald Trump hoje? Não, eu acho que é de acordo com a personalidade dele, não é? Ele acha que os Estados Unidos são grandes hoje porque ele é o presidente da República. Quer dizer, é um ego fantástico. Nós vimos tudo que ele está fazendo para promover a sua própria imagem. E os discursos que ele já fez e que vai fazer são muito polarizadores, né? Com a questão dos comunistas. Enfim, é um discurso divisivo, como eu acentuei no começo. Ele joga nessa divisão, nessa polarização do país. Então, para mim, não é surpreendente que ele procure utilizar toda essa celebração em proveito próprio. Eu acho que ele está dentro da personalidade dele, de toda a infraestrutura, de todas essas solenidades que ele preparou em Washington e em outras cidades. Agora, nesses 250 anos de independência dos Estados Unidos, são 250, mas nos últimos 2 anos, com Donald Trump à frente da presidência mais uma vez, isso sem contar o primeiro mandato, qual é o saldo que o senhor colocaria aqui na história recente dessa relação específica, né, de Brasil e Estados Unidos diante dos últimos embates, presidente? Olha, eu acompanho de perto a relação do Brasil e Estados Unidos, estabelecida há mais de 200 anos. Fui embaixador lá em Washington e nos tempos modernos houve outros momentos de crise durante o Império, houve outros momentos de crise durante o governo militar, mas eu não me lembro de nenhum período em que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos estiveram tão tensas e com tantas crises possíveis de irromper dependendo da posição de cada país. Nós estamos com uma série
de ações americanas dentro da estratégia do Trump, não é? De estratégia da segurança nacional americana, dando prioridade aqui para o hemisfério ocidental, para a América Latina, há uma série de ações, como nós vimos na questão do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o processo contra o ministro Alexandre de Moraes, a questão dos minérios raros, essa questão que vai se resolver, né, nesses próximos 10 dias, do tarifaço contra o Brasil e outros países. Enfim, há uma série de ações que o governo brasileiro e o governo americano vão ter que, de alguma maneira, administrar para evitar uma crise maior. Eu não me lembro, como eu disse, um momento tão tenso na relação entre os dois países, inclusive porque o governo brasileiro e o governo americano não desenvolveram canais de comunicação azeitados, né? Não há um canal de comunicação com o Departamento de Estado e o Itamaraty, entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto. E aí há outros interlocutores que entram, né, dos dois lados, defendendo posições ideológicas que são contrárias aos interesses do Brasil e aos interesses americanos, que têm muita coisa em comum e interesses a preservar, como fizemos isso ao longo de toda a nossa história. Muito bem, obrigada. Conversamos com Rubens Barbosa, presidente do Grupo Interesse Social. Até uma próxima. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.